O tema da aula dessa semana é a independência dos Estados Unidos da América e a habilidade trabalhada é compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, do presente e do passado, de forma a favorecer a atuação consciente e o comportamento ético do indivíduo na sociedade. Então, para a gente começar de fato ver aí, né, a independência dos Estados Unidos, a gente tem que voltar aí um pouquinho nas aulas anteriores o que a gente viu, né? Então, quando a gente viu a questão da colonização, né, na América, a gente viu as diferenças entre a colonização na espanhola, portuguesa e inglesa, mas de maneira geral, o processo de colonização do continente americano foi marcado pela imposição política e cultural dos europeus sobre os nativos e o compromisso econômico firmado entre as metrópoles e a colônia, tá? E como a gente vai perceber, né, ao longo aqui da aula, o iluminismo vai ser a principal influência para a independência dos Estados Unidos. Então, retomando, né, o iluminismo foi um movimento intelectual que contribuiu para a modificação de algumas dessas estruturas, né, das estruturas coloniais ali, e deu suporte ideológico para os movimentos de independência na América nos séculos 18 e 19, né? Então, o iluminismo ele influencia não só a independência dos Estados Unidos, mas os outros países americanos aí também no século seguinte. O contexto político, então, das 13 colônias, né, que conforme a gente já viu anteriormente aí lá no ensino fundamental, a região ocupada, né, colonizada ali pela Inglaterra, seria as 13 colônias, que hoje fazem parte do território dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ampliou consideravelmente o seu território após a independência, né? Então, a gente está falando aqui apenas da faixa ali das 13 colônias. Então, até a metade do século XVIII, como é que era essa relação, né, da Inglaterra com a colônia, com as 13 colônias ali na América do Norte. Pouca interferência da coroa inglesa sobre as 13 colônias, que desenvolviam autonomia política e econômica em relação à metrópole, né? Então, assim, bem diferente do que a gente viu em relação, por exemplo, à colonização portuguesa ou à colonização espanhola, aqui a gente percebe o quê? Que as 13 colônias tinham bastante autonomia, né, diante da colonização inglesa. Só que, a partir de 1750, a gente vai ter a Revolução Industrial na Inglaterra, e a Inglaterra vai se envolver aí em duas guerras, né, com a França. Ela sai ganhadora dessas guerras, né, ela vence a guerra, porém qualquer guerra traz despesas, né, qualquer guerra vai trazer aí despesas que precisam ser sanadas. E a partir dessas guerras, né, das despesas geradas por ela, a Inglaterra vai ter que começar a procurar uma maneira de recuperar os cofres públicos. E essa tentativa aí, né, de recuperar os cofres públicos vão ser ligadas diretamente aí à questão das colônias, né, na mudança do relacionamento com as colônias. Só para a gente entender a questão das guerras, né, a Inglaterra ganha aí consideravelmente territórios, né, com as guerras, territórios perdidos pela França. Então, amplia bastante aí as posses inglesas, né? E entre, né, com a necessidade de buscar novos recursos, a Inglaterra vai começar a estabelecer, criar leis e impostos para as 13 colônias, como uma tentativa de arrancar esses recursos das 13 colônias. Então, a primeira aí, a lei do açúcar, né, que seria a taxação sobre os derivados de cana-de-açúcar e outros produtos, que obrigava as colônias a comprarem melaço de cana somente das Antilhas inglesas, né? Então, produzido aí por uma colônia também inglesa, os colonos aqui das 13 colônias precisavam comprar esse produto das Antilhas inglesas. A lei do selo, que determinava que qualquer documento ou publicação, né, que circulasse na colônia deveria ter um selo real, e aí com a compra desse selo a coroa inglesa também arrecadava. E a lei do chá, né, que concedeu à Companhia das Índias Orientais, da qual a Inglaterra aí fazia parte, o monopólio da venda de chá para as 13 colônias. Então, por exemplo, as 13 colônias não poderiam produzir o seu próprio chá, eles eram obrigados a comprar da Companhia das Índias Orientais como uma forma também de repassar dinheiro à Inglaterra. Só que, obviamente, né, esses colonos que estavam acostumados aí com uma maior autonomia, não gostaram nada dessas leis, dessas mudanças aí que começam a vir maior cobrança sobre as colônias. E aí a gente tem aí o episódio da festa do chá em Boston, né?
que, disfarçado de índios, 150 colonos invadiram navios ingleses no porto de Boston e atiraram ao mar todo o carregamento de chá, né? Aquele chá que eles eram obrigados a comprar lá. Os colonos alegaram que somente uma autoridade eleita por eles tinha o direito de cobrar impostos na colônia. Lembrando que aqui a gente já tinha, por exemplo, uma monarquia constitucional na Inglaterra e toda essa ideia de representatividade, né? De um povo representado de fato por um governo ali que soubesse as suas necessidades. Então, por isso que eles não admitem essa lei do chá. E aí, em resposta à festa do chá, a Inglaterra vai tomar algumas medidas aí que são as leis intoleráveis, né? Que é a interdição do porto de Boston, a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês, e envolvidos na guerra, na festa do chá e em outros atos de rebeldia seriam julgados por tribunais ingleses, né? E aí a gente tem o massacre de Boston, que os colonos, não satisfeitos com isso, atiram bolas de neve contra um quartel inglês e os soldados reagem o quê? Matando esses manifestantes, né? E tudo isso vai gerar o quê, gente? Um sentimento anti-metrópole. E tudo isso vai ser também combustível para o início da Guerra de Independência, né? Para a necessidade que os colonos passam a sentir de se tornarem independentes em relação à Inglaterra. E aí, como a gente falou no início, né, tudo isso vai ser inspirado exatamente por esses ideais iluministas que estão florescendo aí, né, no mundo na época. Então, por exemplo, a ideia da vida, da liberdade, da propriedade por parte do John Locke, a liberdade de expressão, né, por parte do Voltaire, a divisão dos três poderes lá, então quer dizer, um governo muito mais representativo e não algo imposto, né, como o absolutismo que a gente viu, por exemplo, e principalmente essa ideia da vontade geral, né, o governo, ele deve ser um comissário do povo, ele deve representar a vontade do povo, e quando a gente vê a Inglaterra impondo, né, impostos, impondo leis sobre os colonos, a vontade desse povo, desses colonos, não está sendo representada por esse governo, pelo contrário. E aí que os colonos começam, de fato, a pensar o quê? A gente tem que se tornar independente para ter um governo nosso, que vai ver o nosso lado, que vai nos representar, né? Então, daí vem a necessidade da independência. E aí o processo, de fato, da independência, né? Então, o primeiro Congresso da Filadélfia, em 1774, a gente vai ter os representantes das 13 colônias, né? Que se reúnem ali e assinam a petição ao rei da Inglaterra, né? Então, tentam ali um acordo, comunicar o rei do que eles estavam insatisfeitos, a exceção das 13 colônias aí foi a Geórgia, que não assinou. E aí a reação da Inglaterra, ao invés do rei ir lá e ler, falar, nossa, olha, o que está acontecendo, vamos ver como é que a gente pode resolver, né? A Inglaterra confisca e destrói um depósito de armas dos colonos, e aí isso tudo vai desencadear batalhas, né? E o segundo congresso da Filadélfia, que finalmente decide lá que já é hora de se separar, né? Decide pela independência, já deu para perceber que não dava para negociar com o rei da Inglaterra, então vamos nos separar. E aí, em 4 de julho de 1776, a gente tem aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o George Washington que lidera, né, as tropas separatistas, os patriotas, e os ingleses jaquetas vermelhas. E aí a gente vai ter o início aí de uma guerra civil, né, entre esses dois lados aí, os patriotas representados pelos colonos e os ingleses aí tentando evitar que essa independência de fato acontecesse, né. Na Declaração de Independência, a gente vai perceber o quê? Exatamente uma influência muito forte do John Locke, né? Então, fala o seguinte, consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Né? Então, exatamente um resumo aí da teoria do John Locke. A Guerra de Independência, então, né? A gente vai ter aí várias batalhas, né? Entre patriotas e os separatistas. A última batalha aí, que é a de Yorktown, em 1781, termina com a vitória, né, dos separatistas, dos colonos. Então, as 13 colônias ganham a guerra aí, ganham a guerra de independência. Só que apesar de isso acontecer em 1781, é apenas em 1783 que a Inglaterra vai reconhecer de fato a independência dos Estados Unidos e que não tem mais poder nenhum sobre o território aí colonial. E é importante a gente destacar aqui que na Guerra de Independência a gente teve a participação, né, de negros escravizados ao lado dos patriotas, com promessa aí de liberdade e tudo mais, né?
E isso já vai ser uma questão para a gente parar para pensar, porque apesar da independência, a escravidão não acaba, né? Então, quando a gente volta na frase aqui do John Locke, a gente está falando que todo mundo, né, tem o direito, todos os homens são criados iguais, que tem o direito da vida, da liberdade, mas todos os homens não se aplica aos negros escravizados, né? Porque após a independência, exemplo do que aconteceu no Brasil, a escravidão permanece nos Estados Unidos. E aí, com a declaração da independência, de fato, a vitória na guerra e o reconhecimento por parte da Inglaterra, aí a gente tem aí elaborada a Constituição dos Estados Unidos, que tem uma forte influência aí do Montesquieu, né? Então, vai ser criada uma república presidencialista federalista, que significa o quê? Que existe um governo federal, mas que cada estado tem autonomia legislativa e fiscal, e a divisão aí defendida pelo Montesquieu, né? A divisão dos 3 poderes, em executivo, legislativo e judiciário.